Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estarmos aqui, Poder falar da palavra do nosso Criador. E eu tive dando uma estudada, algumas coisas. Hoje estou feliz, até conversei com um grande irmão, que ele mora lá em Israel. O Josias, uma pessoa sensacional. E eu tive essa grata surpresa hoje de receber um telefonema dele. Ele me ligou apenas para matar a saudade, isso é maravilhoso, E ele mudou-se, ele estava morando em Beersheba, Lá em Beersheba ele trabalhava numa grande empresa, E conheceu muitos lugares lá, nossa, me mandou muitas imagens, coisas sensacionais. E agora ele está morando em Askelon. Então, um forte abraço para o Josias, deve estar vendo aí. Abração para você, Josias, meu irmão querido. Você sabe que você mora no meu coração. Você, sua esposa, o Wellington, seu filho. Forte abraço para vocês aí. Que o Eterno abençoe vocês em Israel. E essa jornada que você encarou de frente. Vai dar tudo certinho, já está dando, E se o Eterno me permitir, eu quero um dia ir aí visitá-lo e dar aquele abraço gostoso em você, sua esposa, o filho, abraçar Israel com todo carinho, Então, você é uma pessoa lutadora de fé, firme, e eu tenho você com muito carinho. Então tá aí, gente, foi uma alegria o dia de hoje, E ele me prometeu uma coisa, então assim que ele mandar, eu já vou pôr aqui para vocês, tá bom? Ele está morando em Askelon. Askelon é a terra de Sansão, Ali onde aconteceu todas aquelas coisas. E ele mora atrás de um parque, que é o Parque de Sansão. Então ele falou, olha, eu vou filmar tudo. Ele falou, inclusive, vou filmar uma praia muito linda, que é onde Dalila tomava banhos. Olha que bacana! Então, ele prometeu para mim, ele tá agora correndo muito, que ele fez a mudança agora, mas ele vai mandar muitos vídeos e fotos, já me prometeu. Tá bom? E se o Eterno nos abençoar, dá tudo certinho, o ano que vem nós temos a intenção de ir lá visitar os amigos, irmãos, e eu prometo, vou fazer muitos vídeos no local, vou pegar os textos bíblicos e dizer, olha, foi aqui que aconteceu, olha, Jesus andou aqui, olha, o profeta fulano esteve aqui, vocês estão entendendo? Nós vamos mostrar cada lugar, eu prometo, aguardem, O Eterno abençoe que eu consiga chegar lá. As condições são sempre aquelas apertadas, mas Deus consegue desapertar, com certeza. Tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é sensacional. Eu falo para as pessoas que Deus, o Eterno, ele não muda, ele é o mesmo. Quem muda é o homem. Nós mudamos e estamos mudando a cada dia. A cada dia nós estamos querendo adaptar Deus ao nosso estilo de vida, ritmo de vida. É assim que as pessoas fazem. Infelizmente. As pessoas chegam, não, agora é assim. Eu vejo aí muitas vezes religiões em que eles cancelam partes da escritura e dizem, não, isso aqui não precisa mais não, agora é assim, agora mudou. Vocês estão entendendo? Então tudo isso são coisas de homem e está escrito que isso iria acontecer, tá bom? Então nós temos que tomar todo o cuidado, a palavra do Criador nós temos que zelar, porque a palavra do Criador é como diz o profeta Isaías, eterna, para sempre. Tá bom? Como vocês estão vendo esse processo de normalização, que é chamado assim, Que é o processo de paz que está acontecendo nos Emirados Árabes. Aguardem, a Síria quer fazer acordo, já está negociando. A Arábia Saudita também, já foi constatado que mais de 80% do povo saudita quer acordo de paz com Israel. Para vocês verem que a mentalidade do povo é muito diferente da mentalidade dos dirigentes, dos líderes do país, Agora eu quero contar para vocês uma coisa que é contada por uma pessoa que estava lá dentro, no parlamento israelense, no governo israelense, e ele revela aqui um segredo. Olha, vocês vão ganhar de primeira mão um segredo, o porquê desse acordo de paz. Como diz aquele ditado, vocês devem ter ouvido, Deus escreve certo em linhas tortas, é um ditado, mas que muitas vezes ele funciona, encaixa certinho com muitas coisas, Deus é perfeito, ele sempre vai escrever certo,
As linhas podem ser retas, podem ser curvas, podem ser tortas, seja o que for. Deus sempre escreve certo e perfeito, né? Olhem só o que aconteceu. Sempre há um motivo, alguém vai sempre dar uma explicação. Sabemos que é a mão do Criador, sabemos que é uma intervenção divina. Olha o que aconteceu. O verdadeiro motivo para o tratado de paz com os Emirados Árabes e Israel. Você sabe o que foi? A cura de uma princesa de Dubai. Não é brincadeira, né? Baseado nesse texto bíblico, nós vamos ler o texto completo. Não há bálsamo em Gilead, nenhum médico pode ser encontrado, porque a cura ainda não veio para o meu povo, o meu pobre povo. Jeremias capítulo 8, verso 22. Agora preste atenção no que aconteceu. Um ex-membro druso é uma etnia, né? Os drusos são uma etnia, se eu não me engano, eles ficam ali entre Israel, ali tem a Turquia, tem uns pontos em que ficam os drusos, né? Eu não sei dizer bem, mas naquela região mais ou menos, tá? Então tá aqui, um ex-membro do druso do Knesset. O Knesset é o parlamento, é a Câmara dos Deputados, Senados, ali é chamado Knesset, lá em Israel, né? Então, um ex-membro druso do Knesset expressou sua crença de que o verdadeiro motivo, tá? O tradutor aqui, ele às vezes dá umas falhadas, né? Ele quer dizer que o verdadeiro motivo é esse, que provocou, e ao longo do texto nós vamos ver, provocou essa união, esse acordo de paz para começar. Tá bom? Então ele quer dizer isso aí, né? O que foi que aconteceu? É o que ele está falando. O que foi que aconteceu? É que a vida de uma princesa árabe, foi salva, abriu as portas para a normalização ou acordo de paz, né? Das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. Justamente essa princesa ficou muito enferma, uma doença gravíssima, problema seríssimo. E lá no país dela não tinha como. Os outros países árabes também não, tá? Os Estados Unidos queria fazer o tratamento, mas ela, não se sabe por qual razão, gente. Isso é o toque do Criador no coração dela. Ela quis se tratar em Israel. Olha o nome dele, Ayub Kara, dela, né? Reuniões secretas para salvar a princesa do Bahrein. O Bahrein, a pronúncia correta do Bahrein, como muita gente fala do jeito mais abrasileirado, Bahrein, mas a pronúncia correta é aqui embaixo, Bahrein, né? Mas é Bahrein, ok? Em seu discurso virtual para o Foro Econômico Israelense Palestino, na terça-feira, Ayub Kara, é o nome, né? Um druso israelense que foi membro do Knesset, ele foi o quê? Parlamentar do Likud. Likud é o maior partido político de Israel, tá? Um dos maiores lá, né? E serviu como ministro das comunicações. Então ele já foi ministro das comunicações. Nós estamos ouvindo aqui um testemunho de uma pessoa que foi uma grande autoridade em Israel. Ele relatou a história notável que aconteceu há 10 anos atrás. Olha como é que o Criador, o nosso Criador, Deus, como é que ele faz as coisas de forma maravilhosa. Nós muitas vezes não entendemos, mas ele sabe o que está fazendo. Por isso que ele fala, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, ok? Olha o que ele fala, eu acredito que em 2010 tínhamos a oportunidade de ter boas relações com os estados do Golfo, disse Kara no fórum. Este foi o início do processo. Sheikha, a princesa, é ruim de falar que é Sheikha,
a princesa, que é Fátima bint Khalifa, a filha mais velha de Sua Alteza Sheikh Salman bin Ahmad Al Khalifa. O ex-governante do Bahrein adoeceu em 2010. Na época, Cara era vice-ministra de Israel para a cooperação regional. Os Estados Unidos da América, olha que interessante, os Estados Unidos da América a convidaram para ser tratada lá nos Estados Unidos. Olha, qualquer pessoa quer fazer um tratamento nos Estados Unidos, mais avançado em tudo, né? Mas não é bem assim. Israel é avançadíssimo na área tecnológica, medicina e tudo mais, tá bom? A convidaram para ser tratada lá, mas ela expressou preferência, olha só, ela expressou preferência pelo tratamento em Israel. Nossa, não tinham amizade com Israel, não tinham relações diplomáticas com Israel, não tinham relações de paz com Israel, mas ela teve preferência por Israel. Isso é um toque divino. Na época, não havia relações oficiais entre os dois países. Não existia essas relações oficiais entre os dois países. O pedido da família real foi transmitido via Cara, certo? E seu tratamento em Israel foi aprovado pelo primeiro-ministro Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que ainda é o primeiro-ministro de Israel. Acredito que não vai ficar muito tempo lá. No Bahrein, eles realmente não deram a ela uma chance para sobreviver. Quer dizer, não tinha, porque a condição da medicina lá muito inferior, né? E realmente eles não tinham condições de dizer para ela que tudo daria certo, né? Disse Cara ao The Times of Israel em 2010. No final, nós a recebemos aqui, em Israel. Então presta atenção, olha. No final, nós a recebemos aqui em Israel. Ela foi submetida a uma cirurgia, uma operação, e posteriormente até mesmo passou algum tempo em um centro de reabilitação em Nesher, próximo de Haifa, que é muito linda a cidade de Haifa, viu? Muitos dos detalhes sobre sua doença e tratamento nunca foram divulgados pela mídia. Claro, a princesa, né? Então existe algumas restrições, mas a mídia também não quer divulgar que está tudo bem entre árabes e judeus, porque não é bem o que eles querem, né? Então tá bom. Mas acredita-se que ela tenha ficado em Israel por cerca de 2 meses, aproximadamente. Fez a cirurgia e se tratou, né? A misericórdia de Deus através dos médicos leva a uma conexão política entre os dois estados e, consequentemente, para todo o Oriente Médio. Em agradecimento, as autoridades do Bahrein convidaram Cara para discutir como Israel e os estados árabes sunitas poderiam intensificar ainda mais sua cooperação. O relacionamento com a coalizão saudita comandada é muito importante para nós. Os sauditas estão chegando também aí, viu? Disse ele após a reunião. Toda a coalizão saudita quer laços mais fortes porque os perigos que enfrentam são os mesmos que Israel enfrentam. Esse perigo é o país persa, aquele que está com Rússia e outros países, você sabe. Temos muitas coisas em comum hoje. Vocês vejam bem como é que Deus trabalha de uma forma que eu falo muitas vezes, você não está entendendo. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu subconsciente.
Deixa ele trabalhar com seu filho, deixa ele trabalhar com sua esposa, com seu lar, no seu trabalho. Você precisa aprender a confiar em Deus. Eu custei muito a chegar a esse ponto, porque eu passei por uma situação incrível, muito difícil, mas eu aprendi que quando você confia em Deus, as coisas não demoram. Como diz aquele ditado que é errado, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda nunca. É que Deus tem um momento certo e Ele conhece o momento certo. Nós é que queremos tudo adiantado. Então vocês vejam bem que Deus estava trabalhando, Ele permitiu essa doença numa princesa, e essa princesa renunciou ao convite dos Estados Unidos para fazer o tratamento lá. Ela deu preferência a fazer tudo em Israel, que não era um país amigo do país dela. Nota-se então com isso que aquilo foi uma intervenção divina. Foi Deus trabalhando em tudo isso para promover a paz ali entre os irmãos. Estão aí agora os filhos de Abraão se unindo novamente. E com isso, claro, né? Estão mexendo com outras forças que não querem esses irmãos em paz. Amém? Muito lindo, né? Saber que foi justamente esse tipo de coisa que gerou, que motivou a paz entre os irmãos. Como Deus é maravilhoso. Eu li isso aqui, eu fiquei pensativo, sabe? Quanta coisa acontece na nossa vida e nós não entendemos, mas muitas vezes é Deus permitindo aquilo para trazer paz para a nossa vida, para nos orientar melhor, para nos fazer seguir em frente. Siga em frente, confie, nossa redenção está próxima, o reino de Deus se aproxima. Você já pensou? Nós vamos correr naqueles campos verdes maravilhosos, unidos. Vamos fazer muita coisa lá, hein? Vamos trabalhar muito, vamos cantar muito, vamos estudar muito. Shalom, um forte abraço, que o Eterno esteja contigo, com tua família, que a paz do Criador faça parte da vida de vocês, que a paz do Criador esteja com toda a sua família. O Eterno abençoe nosso país, nossos governantes, e dê paz ao mundo. Shalom, um abraço para todos.